Boa noite, começamos agora mais um programa Realidade aqui na PTV e como prometido estou trazendo novamente a professora e historiadora Valéria Torres. Tudo bom, Valéria? É um prazer estar recebendo você mais uma vez no nosso programa. O prazer é meu estar aqui de novo para nós continuarmos a falar um pouco mais da história de Pinhal. E eu espero que as pessoas estejam aproveitando, né, Cícero? É uma grande oportunidade para mim estar divulgando um pouco o que eu sei, contando um pouco da história de Pinhal, falando com você. Agradeço novamente o convite e espero poder estar aqui de vez em quando falando com você sobre história. Vamos estar sempre aqui, você vai estar sempre aqui no nosso programa, Valéria. Valéria, como foi a implantação da ferrovia aqui em Pinhal? Qual foi a importância disso para o município, para a produção de café na época? Qual foi no que a ferrovia ajudou a desenvolver a nossa cidade? Com certeza a ferrovia foi fundamental, não só para nós aqui em Pinhal, mas para o Brasil todo, para São Paulo, né? Vamos ser bem específico. Então, só para vocês terem uma ideia, a ferrovia que liga Jundiaí a Santos, que foi a primeira ferrovia do estado de São Paulo, ela foi fundada em 1864, 65, se não me engano. E a nossa em 1889, assim, o espaço de tempo são 20 e poucos anos. E a ferrovia de Pinhal, ela é um empreendimento, em primeiro lugar, privado. O comendador Montenegro, o barão de Mota Paz, fundaram uma companhia de trem chamada Carris Pinhalense. E eles é que começaram a fazer, né, os trilhos, o percurso, e com o objetivo, sem dúvida, de escoar o café, né, a produção de café, que em 1889 já era significativa não só para Pinhal, mas como para o Brasil também, né? Enfim. E esse empreendimento privado teve um significado importante, por quê, Cícero? Porque ao levar o café, então saía da estação de Pinhal, ia para a estação de Mota Paz, de estação de Mota Paz, Nova Lausanne, depois um entreposto de Mogi Guaçu, que me desculpe, eu esqueci o nome, depois a ferrovia de Mogi Guaçu e de lá, obviamente, para o Porto de Santos. O trem levava o café, mas ele trazia outras coisas. O que, por exemplo? Mercadorias diversificadas, mais informação, maior fluxo de pessoas. Então, existem milhares de estudos no Brasil que mostram o quanto a ferrovia contribuiu para o aquecimento da economia local. Não só da saída facilitada do café, porque até então era transportado em lombos de mula, né? Mas como esse lugar onde circulavam mais informações, mais mercadoria. Então, só para você ter uma ideia, o comércio local melhorou, né, óbvio, com a ferrovia, o fluxo de passageiros, o fluxo de pessoas, o fluxo de informações, o trânsito da cultura. Tem um livro do seu Ernesto Rizzoni, que chama Pinhal e Notícia, que ele vai contando, e a gente percebe isso, né? Depois que a ferrovia chegou, grupos de teatro que vinham para a cidade. Por quê? Porque o trânsito ficou mais fácil, né? O acesso ficou mais fácil. Então, a ferrovia tem um papel importantíssimo para a história de Pinhal. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Foi uma grande perda nós temos deixado desativar a linha do trem em Pinhal. Tá? É um outro projeto de Brasil medonho, da época, infelizmente, se eu estou ofendendo alguém, do JK, do famoso JK, que desativou a malha ferroviária brasileira para dar espaço para a indústria automobilística que ele estava trazendo para cá, e a construção de estradas de rodagem, né? E acabou desativando uma malha ferroviária que ligava esse estado inteiro, que fazia o transporte de mercadorias e de pessoas de uma forma limpa, né, porque não é poluidor, de uma forma segura, porque ninguém vê acidente de trem toda hora acontecendo, e uma pena que nós, no bojo de todos os outros municípios de São Paulo, deixamos desativar a nossa estação de trem, o nosso percurso de trem. Valéria, Pinhal teve... aliás, antes dessa pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a fundação de Nova Lausanne. Como foi a fundação de Nova Lausanne? A fundação
de Nova Lausanne, né, ela é uma grande experiência para Pinhal, né, que se fundou com o comendador Montenegro, né, que veio para cá como caixeiro viajante, fez uma certa fortuna e chegou até Pinhal e comprou a fazenda, 2 fazendas, na verdade, né? Nova Colômbia, um pouquinho para frente, ali perto de Mogi Guaçu, e Nova Lausanne, em homenagem à sua cidade natal, que é Lausanne, lá em Portugal. Bom, a Nova Lausanne, entre todas as outras, nós podemos contar trilhões de histórias de Nova Lausanne, eu vou resumir. É a segunda ou a terceira experiência de trabalho livre. O comendador não libertou os escravos, ele nem tinha escravo. Ele trouxe trabalhadores livres de Portugal para trabalhar em Nova Lausanne. Tá? Então, assim, ele era abolicionista também, mas ele era um homem que defendia o trabalho livre, né? Tanto é que ele fundou essa colônia, e era uma colônia modelo, porque tinha escola, tinha uma cooperativa, tinha um processo de gestão democrática, os trabalhadores, que eram todos conterrâneos do comendador, né? Enfim, dividiam a produção, ou seja, era um modelo, né? Era tanto modelo, gente, que infelizmente faliu, porque dentro de um sistema escravocrata, esse modelo não cabia mesmo, né? E o Montenegro era um visionário, né? Isso eu posso falar sem medo de errar. O Montenegro era um visionário, ele tinha um projeto de Pinhal que ele colocou em prática, a ferrovia é o empreendimento dele, Montenegro, bairro, é o empreendimento dele, hospital, enfim, uma série de coisas que está ligada ao projeto do Montenegro. Mas Nova Lausanne tem essa peculiaridade dentro. Ela foi fundada nos anos 80, isso, anos 80, se não me engano, mas, enfim, de qualquer forma, Nova Lausanne é tese de doutorado em várias universidades, sabe? É um assunto extremamente importante. Posso falar de novo, Cícero? O que aconteceu? Nós perdemos Nova Lausanne. Nova Lausanne pertence a Pinhal hoje, pertence a Mogi Guaçu. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial. Nós vamos marcar mais um programa para conversar sobre Nova Lausanne, porque eu estou gostando desse assunto Nova Lausanne. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto conversando um pouquinho mais com a historiadora e professora Valéria Torres. Voltamos para o nosso segundo bloco. Continuo conversando com a Valéria Torres. Valéria, Pinhal teve a visita do imperador aqui. Pinhal já foi uma das cidades mais importantes aqui da nossa região, quiçá do estado, né? Como foi essa visita? Como ocorreu? Por que você acha que Pinhal perdeu um pouquinho essa importância? A visita não foi... foi até Nova Lausanne. Então, na verdade, o imperador veio inaugurar a estação de Nova Lausanne, né? A estação de ferro ali de Nova Lausanne, que infelizmente também não existe mais. A estação Matapaz existe, está em péssimas condições, mas a estação Nova Lausanne não existe mais. Mas assim, bom, o imperador veio porque eu tenho também uma tese sobre isso, uma tese não no sentido que eu vou escrever sobre isso, mas é uma ideia por estudar muito história. Eu estudei o Segundo Reinado e tal. Minha tese de mestrado é também sobre o Segundo Reinado. Bom, o imperador veio para cá, olha a importância dessa cidade. Porque ele veio para cá nos anos 80. Eu lembro que eu tinha confundido a data, porque ele veio próximo à discussão, no calor do movimento abolicionista. Então, veja só a estratégia política do Pedro II. Ele veio para cá visitar uma colônia de trabalhadores livres, inclusive para mostrar o movimento abolicionista, que tinha ganho muita força, como força política, né? Dá para entender. A abolição da escravidão foi um movimento político, que tinha ganho muita força com o movimento abolicionista, para mostrar a boa vontade do Império em abolir a escravidão. Tá? Entre outras coisas. Ele veio por causa do prestígio do Montenegro, ele veio para demonstrar essa boa vontade. E presta bem atenção, gente, uma região produtora de café, que tem trabalhadores livres. Nada melhor para que o governo brasileiro faça uma boa campanha na direção
da abolição da escravidão. Essa história está ainda para ser contada, eu espero que tenha uma historiadora, que não sou eu trabalhando isso, eu espero que ela conte, eu tenho certeza que ela vai contar essa história, a gente já conversou sobre isso, eu e ela, né, em um outro momento, eu cheguei até a escrever isso no jornal, mas assim, daí, Cícero, eu já emendo com a sua outra pergunta, que importância tinha Pinhal, né, que importância teve Pinhal em vários momentos da sua história, né, como um grande produtor de café, uma pessoa que produziu pessoas extremamente importantes, né, como o Abelardo César, que eu acho que é um dia que dá para fazer um outro programa, como o Francisco Florense, enfim, homens e mulheres, né, que fizeram a história da cidade uma história de repercussão nacional. Por que acabou? É uma grande pergunta essa. Por que que isso acabou? Por que que Pinhal entrou nesse ostracismo, né? Porque eu coloco como um ostracismo, né? Nós estamos assim meio no exílio de nós mesmos, né? Mais ou menos isso, né? Eu acho que tem muita coisa a ver com anos e anos e anos, que eu creio, de pessoas que dirigiram essa cidade que infelizmente não tinham a mínima perspectiva de colocar ou recolocar Pinhal no lugar que ela já ocupou, né? Isso é óbvio, não sou eu que estou falando, só é a minha opinião, mas você vê, quase todo mundo vê isso, né? Nós não temos um projeto político de nada, né, na direção. Eu não estou falando de trazer indústria, não, sabe, gente? Porque indústria é uma faca de dois gumes. Eu estou falando de outra coisa. E se trouxer uma indústria que não vai poluir, que não vai explorar a população da cidade, né? A gente espera isso. Mas, de qualquer forma, nós esperamos que as pessoas tenham projetos para Pinhal, né, Cícero? Diferenciados, né? Porque é difícil acreditar que essa cidade do auge passou a essa situação que se encontra hoje. Realmente uma cidade da importância que Pinhal foi no passado, e se hoje aí está atrás de diversas cidades aí não ter condições de manter os seus nascidos aqui, né, aqui na cidade para trabalhar, para esse tipo de coisa, né, infelizmente. Ô, Valéria, como foi a criação do Grupo Escolar Almeida Vergueiro? Foi a primeira escola de Pinhal? Como foi essa criação? Primeira escola pública de Pinhal, né? A primeira escola pública de Pinhal, 1897, ela foi fundada. Existiam escolas anteriores a essa e também simultâneas, que eram de iniciativa privada, né? Mas a primeira escola pública, porque a República fazia 10 anos, né? Não tinha 10 anos ainda da sua proclamação. O Almeida Vergueiro, o doutor José de Almeida Vergueiro, um republicano histórico, fundou o Partido Republicano aqui em Pinhal, republicano extremamente atuante. Depois era deputado, né, pelo PRP, pelo Partido Republicano Paulista, e trouxe a primeira escola pública de Pinhal. Por quê? Porque o projeto republicano, né, a República tinha um projeto de educação da população, né, menos elitista, né, e mais popular. Tem um estudo bárbaro de uma historiadora aqui de Pinhal também, da Ana Cláudia Rodrigues. A Ana Cláudia estudou o Almeida Vergueiro, né, fez um estudo sobre, não o prédio, mas a educação do Almeida. É muito interessante o trabalho dela. E nesse trabalho ela mostra, né, principalmente a colônia italiana, estudou muito no Almeida, porque você está formando novos cidadãos, né? A República tinha esse comprometimento. Então, Cícero, a importância da escola é incrível dentro do patrimônio, não só de Pinhal, como do estado de São Paulo e como do Brasil. São 8 escolas só que existem nesse mesmo formato do Almeida. O que eu digo formato, na mesma arquitetura do Almeida, tá? Que existem no estado de São Paulo. Daí a importância do Almeida Vergueiro também, né? Não só como um projeto de educação, mas como um projeto arquitetônico. Valéria, quando nasce a imprensa aqui em Espírito Santo do Pinhal? Como que surgiu a imprensa aqui em Pinhal? Meados do 19, já existiam os primeiros jornais aqui em Pinhal. A imprensa, ela se incrementa depois da ferrovia, né? Com o trâmite de informações. E a imprensa escrita, gente, ela tem um papel importantíssimo. Ontem a gente estava lembrando da Folha, né,
que foi um jornal do Laurindo, que teve um papel importantíssimo na circulação de ideias da cidade, na divulgação de opiniões, enfim. Eu estou lembrando agora, existiam inúmeros títulos de jornais, eu coloquei isso no meu trabalho que eu fiz para a prefeitura, né, inúmeros títulos de jornais de pequena circulação, jornais até, gente, com ideias socialistas circulavam por Pinhal. Então, assim, é lógico que quem lia eram as pessoas com poder aquisitivo melhor, mas pelo número de jornais em circulação, dava para perceber o quanto as pessoas tinham interesse em conhecer, em se informar, em se preocupar com a circulação de ideias, a circulação de informações, né? Eu sei que são assim, dá para contar mais ou menos, gente, assim, desde o início da imprensa, por volta de meados do século XIX até década de 30, uns 20, 30, 40 títulos de jornais, sem medo de errar. Muito importante, com certeza. Vamos ao nosso, obrigado, Valéria. Vamos ao nosso segundo intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto para o nosso terceiro bloco, trazendo um pouquinho mais da entrevista de Valéria Torres. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Continuo conversando com a Valéria Torres, professora e historiadora. Ô Valéria, eu não podia deixar de falar de uma personalidade que é até mística para o Espírito Santo do Pinhal, né? Se faz uma lenda sobre ele, né? Que ele parece que é o malvado da coisa, e não era bem assim. Que é o Barão de Matapaz? O que você pode falar sobre o Barão de Matapaz para a gente? Eu só, antes de falar do Barão, eu queria lembrar que o nome do dono da Folha era Laurindo Marques, que eu havia esquecido o sobrenome dele no bloco anterior. O Barão de Matapaz, né? Tem muito mito em torno do Barão, né? Mas o Barão de Matapaz foi um grande empreendedor na área da cafeicultura, isso todo mundo sabe, né? O Barão chegou aqui, isso eu tenho informações porque eu tenho um contato bastante próximo, né, com o trineto do Barão, que é o Zé Campos Salles, e a gente já li o trabalho dele. Na verdade, o que eu estou dizendo é o que eu li do trabalho que o Zé fez a respeito da história do percurso do Barão. E o Barão chegou com os irmãos aqui por volta de 1860 e pouco, e o Barão, na verdade, ele não era barão, é claro, né, eles eram tropeiros, que eu falei para você, né, Cícero? Eles comercializavam fumo e fizeram muito dinheiro com o comércio de fumo, e acho que pelo que a gente deduz, pelas viagens deles e passando por Pinhal, eles acabaram comprando terras aqui e se dedicando à cafeicultura. Né? E o Barão, a partir daí, como ele enriqueceu com o café, é óbvio que ele tinha uma importância política, né? E controlou a Câmara Municipal durante muito tempo aqui em Pinhal, controlou no sentido de ser um político atuante, enfim, justamente pelo poder econômico que tinha. E, posteriormente, mas o título de barão dele é muito tardio, né? Ele recebeu o título em 1886, a República veio em 1889, e realmente aí ele usufruiu desse prestígio dos homens do Império, que era o título nobiliárquico, né? Pouquíssimo. Antigamente, antes dele ter o título de barão, tinha o título de capitão, como quase todo proprietário, por conta da Guarda Nacional, né? Que é o cidadão armado, enfim, que existia no Império. A importância dele, eu já falei, alguns empreendimentos como a ferrovia, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento urbano, ele era dono de várias propriedades aí no centro de Pinhal, casas, né, casas de aluguel, alguns casarões, não que todo mundo fala lá perto do cemitério, não era a casa do Barão, o Barão não morou lá, em nenhum momento a igrejinha está caindo, porque está caindo mesmo, né? Não existe nenhuma assombração lá. Enfim, né? Porque tem essa mística que o Barão morou lá numa casa atrás do cemitério, não tem nada disso, né? Mas, enfim.
E teve, obviamente, militou, fez toda essa transição do trabalho escravo, né? Assim, ele aboliu, não que ele aboliu, ele foi um dos homens que assinou no dia 16 de abril a libertação dos escravos, mas articulou esse negócio, né, dos escravos continuarem um pouco trabalhando, enfim. Né? E é o único barão que Pinhal teve, né, com título de nobreza, e as pessoas cultuam essa memória. Até muito ruim, né, de dizer que o túmulo é assombrado, enfim, que não é nada disso. Né? Uma pessoa realmente que atuou na cidade, tem importância, deixou inúmeros descendentes, né, que ainda estão aqui na cidade, e marcou um período áureo da economia pinhalense. Né? Uma pessoa de destaque mesmo dentro de Pinhal. Não dá para falar de Pinhal sem falar do famoso Barão de Matapaz. Mas, Valéria, essa mística, né, que o pessoal fala, que o barão era ruim, era assim, um carrasco, que por isso que o túmulo dele é assombrado, que vai lá, risca com agulha e ele aparece, sai fogo, sei lá eu. Né? Eu nunca fiz isso particularmente, mas... Se né? você fizer, não vai acontecer nada, provavelmente. Né? Mas o que você fala dessa época? Ele era, assim, essa ruindade mesmo que o povo fala? Enfim, é difícil a gente dizer, né? Enfim, mas, de qualquer forma, é uma pessoa, é óbvio, se tratava os escravos de uma forma rígida, é porque, obviamente, vocês pensem comigo, não só ele, como qualquer escravocrata, o trabalho é compulsório, gente, ninguém é escravo, ai, por favor, eu quero ser seu escravo. Normalmente essa coisa é forçada, né? E aí você tem que ter um esquema de segurança, enfim. É óbvio que esses trabalhadores, eles trabalham sob uma coação direta, né? Coagidos ali. Então, é claro que você cria, né? Todo escravocrata, não é um privilégio de Pinhal isso, né? Qualquer escravocrata trata com violência os seus trabalhadores. Não com tanta, porque a gente tem que lembrar que os trabalhadores são empreendimento, e também ninguém destrói a sua propriedade, né? Então, enfim... Mas, de qualquer forma, é com rigor. E aí acaba, né, assim, criando essa mítica de que o homem era ruim, era péssimo, que o túmulo dele é assombrado, que nem é tão dele assim, porque lá está enterrado o Carolino Mote Silva, está enterrado uma série de pessoas parentes dele também, né? Então, assim, pode ser a assombração de qualquer um dos outros que esteja lá. Enfim, não sei. Mas, assim, é muito lenda urbana, né? Essa história de que túmulos são assombrados, enfim, né? Faz parte também da cultura popular, né? Valéria, eu quero agradecer a você mais uma vez no nosso programa. Eu tinha até mais perguntas para fazer a você, mas eu gostaria de fazer um convite a você. A cada 2 meses, 1 mês, mais ou menos, a gente vir aqui, você vai vir aqui no nosso programa e falar alguma história de alguma personalidade, de algum fato, de alguma coisa sobre o Espírito Santo do Pinhal. Vamos firmar esse compromisso? Vamos, eu acho que, assim, eu espero contribuir, poder trazer. Eu sei que eu falo demais, Cícero, eu me empolgo, vou falando, enfim, mas, assim, eu gostaria muito, eu acho que é uma maneira de eu divulgar e trazer as pessoas, até podem, sei lá, né, se interessar, mandar perguntas, né, participar de uma forma mais interativa. Eu agradeço muito. Você já está encerrando? Eu queria desejar um feliz 2012 para todo mundo, porque no Natal não deu tempo de eu fazer isso. Feliz 2012, que Pinhal seja realmente uma cidade abençoada pelo Espírito Santo. O ano 2012 é ano de eleição, que as pessoas saibam escolher os representantes que vão governar essa cidade e, quem sabe, tirá-la do ostracismo. É isso que a gente espera, né? E um feliz 2012 com muita prosperidade para todo mundo. E eu queria agradecer a audiência de todos vocês. Mais uma vez, agradecer ao Ricardo Matheus Olive, que nos ajudou e colaborou na realização desses 2 programas. Já quero informar a vocês, se quiserem mandar pergunta, a Valéria vai estar aqui em janeiro, falando um pouquinho sobre o Cardeal Leme, pouquinho não, bastante, sobre o Cardeal Leme, que foi um importante cidadão pinhalense. Então, se você quiser saber mais sobre a história do Espírito Santo do Pinhal,
proerdpinhal.com.br. Nosso blog, programa Realidade Pinhal.blogspot.com. Temos perfil no Orkut. É só adicionar lá Programa Realidade, vocês vão ficar sabendo e vendo as fotos nossas aqui. E eu quero desejar a todos vocês um feliz 2012, cheio de paz, saúde e alegria. E reforçar aqui o que a Valéria falou. 2012, gente, daqui a pouco, à meia-noite, já estaremos em 2012. É ano de eleição. Preste atenção em quem vocês vão votar, para depois não ficar reclamando. Não adianta fazer... trocar voto por causa de camiseta, pinga no bar, cigarro, dentadura, não serve. Pensa no futuro de vocês, do filho, do neto, de todos vocês, tá ok? Pinhal não pode ficar do jeito que está. 2012, ano de eleição, vamos fazer o que a gente tem que fazer, votar certo e para tentar melhorar a nossa cidade. Eu quero agradecer a vocês por essa audiência imensa em 2011 e que em 2012 vocês estejam aí com a gente, podendo participar do nosso programa. Muito obrigado. Até 2012, se Deus quiser.